Oiê, Leila Dato por aqui, tudo bem com você? Hoje essa live está sendo gravada num sábado, porque a gente vai ter uma convidada muito especial que vai falar, é uma nutricionista funcional, que vai falar o que que tem a ver o o que que tem a ver cérebro com intestino, né? Faz bem pouco tempo que na verdade, foi em 2018 que eu ouvi falar sobre isso. E como a gente está nessa época de muita informação, muitas situações novas, muitos desafios novos, né? Coisas que a gente nunca imaginava passar, a gente está passando. Então, o que que acontece? A gente não tem noção do que a gente pode fazer, né? Então, tem muita coisa envolvida. E há algum tempo atrás, né, em 2018, foi a primeira vez que eu ouvi sobre intestino inflamado, o que isso tem a ver, que isso interfere com comportamento, com as emoções. E aí, o que que acontece? Eu não sou, eu ouço muito, eu gosto muito, mas eu convidei hoje aqui e topou, super topou, para falar uma nutricionista funcional, né, que trata disso, que fala com isso já há bastante tempo, né, e que já testou muitas das coisas que ela vai falar aqui, já testou com ela, já viu acontecer, e então ela tá entrando aí, ela tá num refúgio, meu Deus do céu, ela foi fazer a quarentena num lugar assim feio, que vocês vão ver, coisa mais linda o lugar que ela tá. Então, e eu já acompanho ela, né, há algum tempo, indicada por uma amiga minha que fez um tratamento com ela, e ela fala bastante sobre detox e tal, mas o principal que a gente vai conversar aqui hoje é essa questão de intestino com, sabe, intestino com cérebro, o que que isso tem a ver, o que a gente pode fazer agora que a gente está nessa quarentena, né? O que a gente pode fazer para melhorar esses nossos picos de emoção, né? Esses picos que a gente está tendo, o que a alimentação influencia nisso, como a gente pode, uma vez que agora a gente está comprando o essencial, né? A gente pode já aprender, né? O que a gente pode melhorar a alimentação para a gente ajudar o intestino a controlar o nosso cérebro, as nossas emoções e os nossos comportamentos, né? Então, a Vanessa tá entrando e aí a gente vai ter essa conversa muito importante. E aí já vai deixando, sabe o que você faz enquanto isso? Encaminha essa live para pelo menos 5 pessoas que você saiba que tá precisando. E aí você vai ver que você vai dar um presente para a pessoa e a Vanessa vai entrar. Viva! Vamos lá. Isso, deixa o coraçãozinho aí. Eba! Que delícia! Olá, tudo Bom bem? dia, seja bem-vinda, Vanessa. Eu estava comentando aqui que, assim, tem gente, faz pouco tempo, acho que 2 anos que eu ouvi falar sobre que o intestino tinha a ver com as nossas emoções, com o nosso cérebro, e que eu falei, meu Deus, né? E eu já cuidava da alimentação na época, e aí você vai se conscientizando cada vez mais, né? Mas assim como eu não sabia disso, acho que tem muita gente que não sabe, né? Que muitas vezes está nessa ansiedade, nesse medo, nesse pânico, nessa situação, nesse desafio novo que a gente está vivendo e a pessoa não sabe que tem alguma coisa que possa fazer, né? Então Sim, seja bem-vinda, você está aí nesse paraíso, que delícia! sim, para inspirar a gente a voltar ao natural, né? Em todos os sentidos, na alimentação, na vida, acho que é para isso que a gente está sendo convidado agora, né? É verdade. Nossa, que reset, né? Meu Deus, que reset forçado. Sim, Ai, Vanessa, vamos conta aí lá. pra gente. A Vanessa, ela é nutricionista funcional, né? Agora tá atendendo online, né, Vanessa? Que É o agora, jeito. olha que delícia, né?
E ela também trabalha já há algum tempo com detox, né? Mas na verdade, assim, a Vanessa estava comentando há uns minutos atrás que a gente estava numa conversa que eu não acredito que você já foi gordinha algum dia. Como assim, né? Pois é. Depois eu mando Nossa. uma foto para você ver. Ah, mas, Vanessa, então assim, então quer dizer que a situação que o nosso intestino está, de acordo com tudo que a gente comeu, tem a ver com os nossos comportamentos e emoções? Como que é isso? Tem sim. Primeiro que a gente pensar que tudo é feito de nutriente, a gente vai tentar entender que uma serotonina precisa de proteína, de gordura, né, para ser ativada, absorvida, metabolizada, né, os alimentos. E nutrientes, a gente precisa de nutrientes, de vitaminas, de enzimas, enfim, né, nutriente é necessário para tudo. E, enfim, para a produção dos neurotransmissores que controlam, que estabilizam nosso humor, nossos comportamentos. E tem também as interferências, né, os atrapalhadores disso. E a gente vai falar um pouco desse mecanismo todo, né? Eu queria começar primeiro falando dessa parte da nutrição funcional, para quem não sabe, não tem essa ideia ainda, ou ainda não conseguiu fazer essa associação de que nutrição é tudo, né, no nosso corpo. Ainda mais nesse momento importante da gente ativar a nossa imunidade. Então, realmente, a matéria-prima para nossas células e para nossa imunidade é nutriente, né? Então, menos pânico e mais ação. Estou nessa onda aqui de tentar falar para as pessoas o que você pode fazer, né? O medo diminui a nossa imunidade, então não Paralisa, adianta. né? E paralisa, ele paralisa, né? Ele não te leva avante, né? Pois é. Então, o que a gente pode fazer que a gente não fez até agora? Primeiro, lembrar que a gente é um ser humano, que a gente é um ser da natureza, que a gente precisa de nutrientes e de elementos naturais para fazer esse corpo ficar bem nutrido, imunizado, saudável, enfim, né? E então, ainda como a gente está aí recluído, né, cada um no seu momento, dá tempo da gente fazer o que for possível para melhorar essa proteção interna, de dentro para fora. Então, né, comer mais frutas cítricas, comer mais verduras, legumes, beber mais água, dormir, descansar, que é o que o momento está pedindo, trabalhar menos, enfim, já estamos, acho que fazendo um pouco isso. E né, tomar um sol, quem puder, mesmo que não tenha um espaço desse, vai para uma janelinha que bate sol ali para tomar um sol, enfim, tem muita coisa que a gente pode fazer em vez de ficar desesperado, compartilhando pânico, compartilhando mensagem, né, de medo, de vírus, de perigo, enfim, nada disso ajuda. Não vai mudar a situação vai mudar quando a gente se acalmar e fizer a nossa parte. Então, o que o momento pede pra gente? Ficar quieto em casa, olhar para si, cuidar de si, nutrir as suas células, enfim, nutrir o seu corpo, a sua mente, seu coração, né, tudo que for possível e desintoxicar o resto. Achei muito legal por essa questão de nutrir corpo, nutrir mente, né? Nutrir relacionamentos, porque às vezes, muita gente foge de nutrição achando que vai ser, ai, não vou poder comer, vai fugir do prazer, né? E na verdade não, né? Achei muito legal esse ponto de vista que você passou. Sim, tem várias fontes de prazeres e, né, a gente só está substituindo tudo por comida e por medo, né? Porque acho que medo também acho que alimenta, o pessoal adora uma notícia ruim. Então, por favor, parem de ver TV e coisas ruins e números, etc. Isso não vai mudar, né? Você só vai ficar com mais pânico e menos imunidade. Então, vai comer bem, vai cozinhar, vai tomar um sol, né? Vai fazer algo que te dê prazer. Aproveite ideias no Instagram da Vanessa, porque, meu Deus do céu, o que falta lá não é ideia, né? Nossa, que delícia. Sim, tem. Para quem não viu, tem o desafio da imunidade que eu fiz, com várias dicas. Tem a live também, não sei onde é que tá, mas eu coloquei no YouTube, na verdade. Que a querida aqui, a Leila, querida, conseguiu baixar para mim a live e eu coloquei no YouTube. Muito obrigada. Essa aqui também a gente vai baixar depois, aí você coloca lá no YouTube para o pessoal saber, né? Encontrar. Tá bom. Tá lá como Nutrição Além do Prato, Vanessa Ari. Procurem lá.
Aham. Então, enfim, primeira coisa, a gente tirar esse pânico e medo e tentar entender melhor a nutrição, né, a saúde, como uma coisa que vem de dentro para fora e que requer esses nutrientes que a gente tem que dar, essa matéria-prima, né, na alimentação. Então, primeira coisa é pensar nesse todo e começar a dar esses nutrientes. E a segunda coisa é pensar nos atrapalhadores, né, o que atrapalha essa saúde e essa nutrição e o intestino. Então, a gente está falando de comportamento. O que não nos deixa, por exemplo, largar o doce, largar o carboidrato em excesso ou ter determinados comportamentos, tanto alimentares como de vida, né? Por exemplo, pânico e medo, por exemplo, enfim, depressão, agressividade, qualquer coisa que possa atrapalhar a nossa vida, né? Vamos falar então de onde surge isso. Claro que tem as questões, as relações, né, as questões de vida, trabalho e tal, que sempre vão influenciar a nossa mente, as nossas emoções e tudo mais. Mas também tem algumas coisas que determinam com que isso aconteça mais ou menos, ou que possa equilibrar. Né? Isso geralmente vem da nossa nutrição, já que é a matéria-prima para formar também esses neurotransmissores, e do nosso intestino, porque é ele quem produz, com a matéria-prima, né, ele quem sinaliza e produz. Então, o nosso intestino, na verdade, todo o nosso trato gastrointestinal, que vai lá do esôfago, né, da boca, até o ânus, é o nosso sistema nervoso entérico, né, nosso sistema nervoso que é dissociado, inclusive, do cérebro. Né, independente do nosso cérebro, a gente tem produção de neurotransmissores e de hormônios e tudo por esse sistema nervoso entérico que está nas mucosas do corpo, né? Então toda a mucosa da boca, do esôfago, do estômago, do intestino é repleta de um sistema nervoso, né? De neurônios, e a gente produz grande parte da serotonina, da dopamina, enfim, no intestino. Então, começou por aí, né? Se a gente não tiver uma saúde, uma integridade das mucosas, a gente não consegue ser feliz, estar equilibrado, harmônico, né? A gente vai tender sempre ao medo, ao pânico, à agressividade, à violência, enfim. Então, na verdade, tem até um texto muito lindo do doutor, meu Deus, me fugiu o nome dele, Lugar de Médica na Cozinha, enfim, o Dr. Alberto Peribanes, que fala que a paz é intestinal. É maravilhoso esse texto. E é realmente isso. Eu creio que muita causa de toda a violência, não a causa total, mas que muita coisa poderia melhorar se a gente tivesse uma nutrição adequada e uma saúde intestinal, gastrointestinal adequada. Porque a violência e tudo isso que é um desequilíbrio do ser humano também já foi detectado que tem deficiência de micronutrientes, de zinco, de cálcio, de selênio, enfim, né, que vai baixar a serotonina, a dopamina e vai desregular tudo. Então não tem como separar, né, comportamentos, emoções, sentimentos da nutrição. Não tem como, é tudo uma coisa só. Então, tanto uma depressão, uma coisa que você ficou chateado, né, uma questão emocional que você passou, vai dar uma baixa na sua serotonina, como o inverso. Se você tem pouca matéria-prima para produzir serotonina, o intestino desequilibrado, enfim, você vai também ter menos matéria-prima para produzir e ficar bem, feliz, equilibrado. Então é de dentro para fora, de fora para dentro, que é a nutrição além do prato. A gente tentar enxergar coisas de uma forma mais ampla. Então, como que é esse intestino saudável que tem que fazer a gente ficar feliz, equilibrado, né, calmo, tranquilo, confiante, sem medo e fazer o que tem que ser feito, né, sem deixar a mente dominar e realmente partir para ação, principalmente nesse momento agora que a gente está. É um intestino que tem uma mucosa equilibrada, que vai produzir, né, que vai manter esse sistema nervoso aí intestinal funcionante, que vai manter a absorção intestinal de nutrientes, porque sem nutriente a gente não fabrica nada, nem a serotonina. E quem mantém esse equilíbrio intestinal é a nossa microbiota. Então, a nossa mucosa intestinal, né,
de todo o nosso trato gastrointestinal, ela depende da saúde da nossa microbiota intestinal. Parece que está muito longe, né? Parece que é uma coisa que está lá embaixo, que não tem nada a ver. Mas assim, uma coisa que explica isso, né? Às vezes você come um alimento que não te fez mal, que não te fez bem, e você vai ter uma dor de garganta, né? Você come um alimento que te dá alergia. Muitas pessoas têm alergia, enfim, a laticínios, por exemplo, é a maior parte. E aí esse intestino que recebeu essa proteína do leite que não foi bem digerida, enfim, que pode inflamar, ela vai causar uma inflamação em alguma mucosa que está em comunicação ali. Para algumas pessoas são os ouvidos, tem otite, para algumas pessoas é uma rinite, uma sinusite, para outras é gastrite. Então não tem como separar. Por isso que é importante a gente ver o todo, assim, e não logo pegando um remédio porque você está com rinite, dor de cabeça, qualquer coisa, entender qual que é a tua parte que você não está fazendo ou o que você está fazendo de errado, ou sei lá, se maltratando, na verdade. E também não adianta a gente se culpar. Eu acho que quem está aqui agora, enfim, quem busca entender o que fazer para se cuidar, para comer melhor, para viver de forma mais harmônica, tá no caminho. E a gente não é perfeito e não vai ser da noite para o dia. Então a gente tem que ir fazendo o passo a passo, enfim, o que a gente conseguir compreender e realizar, ótimo, inclusive para ajudar os demais, porque a gente está vendo que uma pessoa que tem imunidade baixa, ou mais ou menos, né, pega o vírus, passa para o outro, que passa para o outro, quer dizer, não é mais só uma questão de você escolher ser saudável ou não, comer besteira ou não, porque você gosta, é uma questão coletiva, né, tanto pela disseminação do vírus, como pela disseminação de filhos no mundo, verdade. né, que a gente estava conversando também. Então a gente está perpetuando a baixa imunidade, a gente está perpetuando a má saúde intestinal, os comportamentos agressivos, ou sei lá, e a desnutrição que leva a isso. Então você já está desnutrido, intoxicado, inflamado, e você já gera um filho que tem tendência a ter um intestino ruim, que não vai produzir serotonina, que vai absorver toxinas, que vai, né, perpetuando esses maus hábitos e essa má nutrição. Então é em nível físico, mental e emocional. E é nessa cadeia nesse efeito dominó que a gente está produzindo isso sem parar. Então eu estou chamando o pessoal para a revolução mesmo, tipo, não dá mais tempo de não entender. Quer dizer, você é feito de nutrientes, você é a natureza. Então temos que começar a comer elementos da natureza, só isso, né? E não o que foi simples, né? Não é um bicho de 7 cabeças, né? Até tem uma pergunta aqui, ó. Seria uma alimentação como macrobiótica? Eu nem sei o que é macrobiótica. Enfim, tem muitos nomes, muitas opções. A macrobiótica, ela vai visar bastante fibras, né? Tem voltado para a comida de verdade, para alimentação mais natural na macrobiótica. E a questão das fibras, né? Da mastigação perfeita, e é ótimo isso, a gente vai falar então um pouco dessa mastigação. E não necessariamente, tem gente que faz alimentação crua, tem gente que é plant-based, tem gente que come alimentação vegana, sem produtos de origem animal. Eu acho que cada um que fizer, né, um passo que cada um faça para principalmente tirar cada vez mais alimento industrializado, né? Já é um passo maravilhoso. Então tem vários níveis de alimento industrializado, né? Eu lembro que na que você fez semana passada, que você falou sobre imunidade, né, principalmente, e aí você vai, aquele dia eu precisei ir ao mercado, né, e aí, assim, primeiro que você comentou naquela live sobre o álcool, né, que o álcool desidrata, que nesse momento é um momento da gente fugir ou se resguardar um pouco de álcool, porque ele abaixa a imunidade. E aí eu fui no mercado e tinha vários senhorzinhos, que é grupo de risco, né? Comprando, assim, engradados de cerveja, acho que para aguentar a quarentena. E aí é uma bola de neve, né? A pessoa vai lá e diminui ainda mais a sua
a sua imunidade. E a questão também, tinha um senhor na minha frente, eu até tirei foto do carrinho, e aí postei no Instagram e as meninas falaram assim, você tirou foto do carrinho do rapaz? Eu falei, mas eu preservei a identidade do rapaz. Mas assim, não tinha nada, não tinha nenhum item de origem vegetal, nenhum item. Só tinha pacotes, né? E era uma compra bem grande, que você estava vendo que a pessoa estava fazendo uma compra para vários dias. E aí eu fiquei assim pensando no intestino dessa pessoa, né? Eu falei, meu Deus, esse tanto de coisas que pode inflamar o intestino, né? E assim, como é que vai ficar essa família depois de se alimentar de tudo isso, né? Cada vez com mais medo, cada vez com mais pânico, cada vez mais agressivo, né? Como que fica isso, né? Às vezes é muito falta de informação, né, desde sempre, né, de uma vida de falta de informação e influências, às vezes, que a gente já herda dos pais, como eu estava falando. E a indústria não tem nenhum interesse, né, que se dissemine essa informação, né? A bem da verdade é essa, a gente precisa se conscientizar mesmo, né? Sim, exatamente. E é um chamado muito pessoal, muito interno, e às vezes de muito sofrimento na vida, ou de, né, uma necessidade enorme por mudança, que é só com muita experiência de vida ou de vidas, enfim, de dores profundas, de coisas, de ver um mundo que não é o que você gostaria, enfim, a gente tem que mudar primeiro, né? Não adianta a gente reclamar lá de qualquer coisa, de qualquer ser, governo ou qualquer coisa, se a gente não está disposto a cuidar da gente, né? A gente vai clamar por mais hospitais, sendo que no hospital não tem saúde, né? Nesse momento tá bom, é uma urgência, é um momento que está precisando de leitos e de tratamento urgente, mas isso não é a cura. A cura do vírus ou de qualquer coisa é de dentro para fora, né? A gente cuidar todos os dias das nossas necessidades básicas, né? De comida, alimento de verdade, não de cerveja, de álcool, de industrializado, de açúcar, enfim. Tudo isso é resultado de uma intoxicação física e mental. Né? Então o senhorzinho que vai buscar a cerveja é porque ele não conseguiu, não está conseguindo entender o que é essa quarentena, né? O que esse momento está pedindo, ele não teve essa informação, ele está já cristalizado talvez, né? Não está com possibilidade de entender, então não vai adiantar a gente tentar educar esse senhorzinho, a gente pode dar vitamina C para ele, a gente pode Tava de máscara, pelo menos. Dá um pouco mais de água, porque os idosos não lembram de beber água, gente, então ofereçam água, por favor, para eles. Mas eu acho que a gente tem que fazer por eles a nossa parte, porque para isso não continuar por gerações, ou pelos próximos meses, porque o momento é esse que pede agora, né? A gente tentar imunizar as pessoas, pelo menos esse que é o meu foco agora, informar as pessoas o que elas podem fazer rapidamente para criar uma imunidade e não perpetuar esse vírus, e também entender o que significa esse momento, né? Não é o momento de você aproveitar a quarentena, sentar no sofá e beber até parar, né? Até acabar a quarentena, tipo, tô aqui. Né? É o momento de justamente se cuidar ao máximo em relação à saúde, porque em algum momento você vai ter que sair para fazer comida, e nesse momento você vai estar mais desprotegido. Então, que tenha mais vitamina C, que tenha um intestino mais saudável, que esteja mais hidratado, para poder lidar com qualquer coisa que puder entrar em contato, né? O pânico do vírus que está no ar não funciona, não adianta. E tentar entender isso como esse momento de transição mesmo, de que a gente estamos sendo chamados por uma grande revolução, e essa revolução começa na nossa casa, tanto é que a gente está, cada um no seu canto, para refletir, tipo, tem que mudar tudo, sim. Será que eu estou feliz? Nossa, que alívio, não estou indo trabalhar, agora eu percebi que eu odiava aquilo, que não quero mais aquela vida. Nossa, eu percebi que eu não comia bem, que eu estava me matando, né? Então, nossa, que oportunidade que eu estou tendo de aprender a comer melhor, para me imunizar. Enfim, são vários aprendizados que a gente vai ter que começar a ver. Então, convido vocês para isso também, porque isso também traz imunidade, saúde mental, física e emocional, que é um pouco o tema da nossa live de hoje, né? Mas, voltando um pouco para a questão das emoções e do intestino, que eu acho que tem tudo a ver com esse momento, inclusive, né?
Porque aí, quando a gente equilibra mais a saúde do intestino, a gente vai estar mais tranquilo para passar esse período e para entender o que tem que ser feito. Justamente. Cada um na sua medida, né? Mudar comportamentos, emoções conforme o que você está carregando no corpo, a forma como você está nutrindo, né, o corpo, isso muda muito. Então o nosso intestino, ele determina o nosso comportamento e vice-versa, né? Então é de dentro para fora, de fora para dentro o tempo todo. Então a saúde intestinal, como eu estava falando, depende da nossa microbiota intestinal, da qualidade, da quantidade da nossa microbiota, que são aqueles bichinhos vivos que a gente tem no intestino e em toda a nossa mucosa, e que dependem da gente, dependem tanto para ficar doentes como para ficar saudável. Então, cada coisa que você pensa, sente, ou come, ou faz, vai alimentar a nossa microbiota do bem ou a microbiota do mal, né? A gente tem bactérias que vivem em equilíbrio no intestino, e a gente tem bactérias que fazem, né, fermentação, digestão, que produzem vitaminas, inclusive, né, hormônios, enfim, tem várias funções. E tem as bactérias e fungos que estão ali para uma emergência, né, como, por exemplo, se você não mastigou direito a comida, elas vão ter que fermentar aquele resíduo, porque não pode sair comida inteira nas fezes, né, não é o ideal. Então alguém vai ter que estar ali para apagar os incêndios que a gente não faz, né? Por isso que é uma questão de responsabilidade por si mesmo, porque é só a gente que sofre, né? Em primeiro lugar, depois a gente vai passando, mas a gente também está incomodado com a dor, com o peso alto, com a dor de cabeça, com insônia, com prisão de ventre, com pele ruim, com satisfações. A gente também está incomodado, então a gente vai ter que mudar, né? Então essa falta de mastigação, por exemplo, ou falta de fibras, por exemplo, porque as fibras que alimentam a nossa microbiota do bem, né? Então elas não conseguem sobreviver se a gente não der alimento para elas. Então a comida de verdade nesse momento é o que vai nos salvar, tanto deste momento como nos trazer o que a gente tanto quer, que é saúde, vitalidade positiva, felicidade, equilíbrio mental e emocional. Então, onde tem essa fibra que a gente precisa para alimentar a nossa microbiota do bem? Tem nas verduras, nas frutas, nas raízes, nas sementes, nos grãos integrais, enfim, tudo isso, na comida de verdade, que é aquela que a gente encontra na natureza. Por isso que é tão importante a gente voltar a se conectar com a natureza, porque a gente lembra quem a gente é, o que a gente precisa, né? Se a gente está na cidade, né, olhando ali agora, a gente está entendendo que a comida não vem da prateleira do supermercado. Ah, se eu tivesse a minha horta, se eu tivesse um alfacezinho ali, uma cenoura, que não precisaria sair de casa, né, não precisaria me desesperar que não tem comida, né, por aí. Então é esse tipo de revolução que tem que começar a acontecer na nossa cabeça, né? Que a gente precisa comer comida de verdade para funcionar e para equilibrar o meio ambiente também, porque a gente está acabando com o nosso meio, com a nossa terra, com o planeta que a gente vive e que a gente depende dele. Também é parte da nossa revolução agora, mudar comportamentos por causa disso, e não só pela nossa saúde, mas pela saúde do planeta e das outras pessoas, que é o que vai manter, possibilitar que a gente continue aqui, fazendo nossas experiências e vivendo. Então, comida de verdade é o que vai ajudar a nossa saúde intestinal, né? Nossa microbiota intestinal. Então, quando a gente dá fibras prebióticas que tem nesses alimentos que eu falei, mas a gente pode focar em algumas coisas específicas, como cascas de frutas, bagaço de cítricos, tem bastante fibra boa para a nossa flora, a biomassa da banana verde, quem não fez ainda, né? Cozinha banana verde, bate com água e usa aquela polpa, super prebiótica. Então, prebiótico é o que alimenta a nossa flora do bem. Probiótico são os bichinhos já vivos, que você pode ter em alimentos fermentados, bebidas fermentadas como kefir, kombucha, rejuvelac, aqueles, né, os alimentos fermentados também tem muita gente que faz. E também cápsulas e sachês, se for necessário, talvez nesse momento para alguém possa ser necessário, quem toma antibiótico para poder ajudar no primeiro momento, mas o mais importante é ter alimento para alimentar a nossa flora já pré-existente, porque ela se multiplica com o alimento. Não adianta a gente ficar tomando sachê e cápsula de probiótico constantemente, gastando horrores de dinheiro se a gente não come verdura e fruta, né?
Então essa fobia também que foi criada por fruta, de carboidrato, de super zero carb, low carb, e aí da onde a gente vai tirar fibra, vitamina, mineral, né, água de qualidade, porque é uma água riquíssima que tem nos vegetais, nas frutas, hidratante, enfim, não, vamos parar com essa fobia, gente, natureza é natureza. O problema maior é o nosso desequilíbrio causado pelos industrializados, pela vida moderna e pelo estresse. É isso que prejudica a metabolização de carboidratos, enfim. Claro, carboidrato refinado, um pão branco, um arroz branco, né, açúcar branco não é um carboidrato de qualidade, né? Não tem árvore de pão. Opa! Ai, me empolguei aqui. Eu falo para as crianças, não tem árvore de pão. Aham. Desculpa, gente. Não, e foi ótimo, porque a gente viu as árvores. Não tinha nenhuma de pão, não tinha nenhum pãozinho pendurado. É que eu dou aula, né, às vezes para criança de educação nutricional, eu tento fazer eles enxergarem, para eles fazerem as próprias escolhas, entenderem, não, né? Então não tem árvore de pão, árvore de açúcar branco, enfim. Então quanto mais próximo da natureza o alimento, mais ele vai falar com as nossas células de igual para igual, senão a gente não vai reconhecer aquilo, vai ter que eliminar, vai ter que, vai ser gasto de energia, gasto de nutrientes, tentando eliminar toxinas, aditivos, agrotóxicos, poluição, enfim, né, cosméticos tóxicos, metais pesados aí presentes em panelas, em cosméticos, em desodorante, tudo isso não faz parte de nós. Então isso também tem que ser observado, na medida do possível, a gente ir trocando, eliminando essas coisas, para ter saúde, para ter um intestino funcionante também, porque isso tudo acidifica o nosso meio, né, intestinal e total. E no meio ácido é mais fácil de a gente pegar doença, né? Assim, em linhas gerais, assim, né? Sim, porque é onde os bichos se proliferam, geralmente. Ó, a Adriana falou assim que batata doce é um pão que dá na... Batata doce é pão que dá em árvore. Maravilhoso esse pão, nossa, um pão super prático, né? Não precisa sovar, não precisa refinar, não precisa nada, só cozinhar. Precisa cozinhar, claro. Batata doce crua não dá. Mas é um ótimo carboidrato, inclusive tem muito ferro, batata doce, muita vitamina A, que são elementos essenciais para a imunidade também. Então comam batata doce nesse momento, que vai ajudar. Os verdes também. Diga. Não, Vanessa, e assim, em quanto tempo, vamos supor que a pessoa está desatenta, e aí ela fala, nossa, preciso comer fruta, verdura e legumes, que eu vou melhorar a imunidade, vou melhorar o humor, tal. Quanto tempo que o corpo responde, assim, que as emoções e comportamentos começam a responder? É bem variável, mas eu posso te dizer que pode ser rápido, assim, como questão de horas, assim, ou menos. Que legal. Não dá para saber, acho que depende muito dos outros comportamentos. E da quantidade de tempo, né? Assim, do tempo que a pessoa tá nessa vida, o tanto de coisa que o corpo precisa expelir, né? Mas, como assim... é que tá o nível do seu copo, né? Se está transbordando, se está por aqui. E outros aspectos da sua vida, outros fatores que você leva em conta e realiza. Então, se você é uma pessoa que, sei lá, não come tantas frutas e verduras, mas você dorme bem, você toma sol, você está de bem com a vida, sei lá, faz o que você ama, você bebe muita água e você come bem até, mas talvez não seja tanto, né, como está recomendado. Enfim, tem fatores que se equilibram. Né? Então, aquela história, tem pessoas que fumam até os 100 anos, nunca tiveram câncer e estão ótimas, tem pessoas que bebem e estão ótimas, mas tudo é uma questão de equilíbrio, né? Não é por isso que fumar e beber é bom. Eu acho que a gente tem que ter um bom senso. Bom senso é o seguinte, somos animais, né, seres animais da natureza, temos um corpo que precisa desses elementos para viver, ponto. O resto... foram criadas as necessidades através das nossas insatisfações da vida, para dizer a verdade, e da falta do que fazer, ou sei lá, né, vão passar o tempo, então foi criado, né, e aí conforme a gente foi desequilibrando essa saúde, essa microbiota intestinal, né, isso a gente foi
criando necessidades que a gente nem sabe, que a gente vai falar agora, mas a gente nem sabe de onde vem. A gente acha que a gente gosta de um pãozinho, de um açúcar, de uma Da bebida. A gente acha salsicha, que... gente. A gente acha que a gente gosta de salsicha. Exatamente. Parem para pensar, quem em sua consciência, né, um ser, olha, é só ver os animais, né? Se você colocar uma salsicha, uma margarina, um pão, né, na frente deles, tadinhos, alguns comem, né? Tem gente que põe para passarinho, na migalha de pão. Eu acho terrível isso, mas enfim. Bem alpiste, gente. Eles têm um bico, eles podem tirar a casca dos grãos, dos cereais, das sementes, é para isso que eles têm um bico. Mas enfim, a gente corrompe a gente e os animais também, né? Dá leite de vaca pro gato, é uma beleza. É verdade. Nunca tinha parado pra pensar, não tem um gato, mas é verdade. É terrível, o ser humano é absurdo, mas enfim, vamos tentando. Eu acho que a gente não pode culpar ninguém, porque a gente está tão intoxicado que a gente não sabe mais quem a gente é, né? E é isso, quem em sua consciência vai colocar dentro de si uma coisa que não é da natureza, assim, entendeu? Quem que em sua consciência vai comer algo que não faça bem para si, ou que não seja reconhecido pelas suas células? Alguém que está doente, ou seja, a humanidade está doente. Né? A gente está vivendo como se não houvesse amanhã, e a gente ainda reclama de tudo e de todos, achando que a culpa é dos outros, mas a gente não está colocando em primeiro lugar esse cuidado básico. A gente não está fazendo a nossa parte, né? O que a gente pode fazer, a gente não está fazendo, né? E muito disso é porque a gente também, é a questão das emoções e dos comportamentos, já está tudo alterado, não é a gente mais que está determinando as coisas que a gente quer comer e tal. A gente perdeu o livre-arbítrio. Bom, a gente já perdeu há muito tempo, mas está mais intenso isso nos últimos anos por causa da entrada da industrialização. E desse estresse todo, e dessa insatisfação cada vez maior com tudo. Então, o que acontece? Aquela coisa da acidez que a gente estava falando. Todos esses alimentos industrializados, açúcar branco, medicamentos, metais pesados, né? Tudo isso altera a acidez, né? O pH do nosso organismo intestinal também. E as bactérias do bem não sobrevivem num meio ácido, né? Ou levemente, que já modificou o pH. Então, elas não conseguem mais produzir substâncias para manter a nossa mucosa bonitinha, né? Então, com aquelas fibras que a gente conversou, que a gente precisa dar, verdura, legume, fruta, cereais, para as nossas bactérias do bem fermentarem e criarem determinados tipos de gordura que constroem a nossa mucosa intestinal, né? Então, se a gente não alimenta elas ou a gente mata essa flora boa, essa microbiota boa, a gente vai dar força para outra parte que não deveria se reproduzir. Então, a gente acaba não tendo a matéria-prima, né, e a construção dessa mucosa, a manutenção dessa mucosa intestinal, que é a nossa barreira para o sangue, que é o que determina se alguma coisa vai para o sangue ou não, e o que deveria ir para o sangue é só nutriente, né, só o que a gente reconhece como nutriente. E a nossa microbiota do mal, ou que não era do mal, mas passa a ser microbiota do mal. Então a bactéria do bem vira bactéria do mal, o fungo do bem vira fungo do mal, e eles passam a dominar o nosso sistema de verdade. Então eles passam a determinar como vai ser ali o meio, né, o que eles vão querer para comer. Vão começar a pedir pra gente açúcar, carboidrato, né? Por isso que a gente fala assim, é mais forte do que eu, é mais forte do que eu, é porque é mesmo, então, né? Exatamente. Então, assim, por um lado a gente pode dar uma desculpa e falar, são eles, por outro lado, se a gente não fizer nada para mudar, a gente vai ficar à mercê desses hábitos, né, e dos resultados desses comportamentos que são tóxicos para a gente mesmo. A gente vai ter os sintomas inflamatórios, as doenças, a gente está perpetuando doenças assim, né, achando que é a genética, que o nosso gosto é o que a gente gosta, tipo síndrome de Gabriela, né, eu nasci assim, vou morrer assim. E a gente está achando que se nosso pai, nosso avô teve, a gente vai ter também tal coisa. Então a gente prefere, então vou continuar comendo, vou continuar fazendo igual. E não é verdade. Então nossos hábitos determinam as nossas doenças, o nosso bem-estar também. Então esses
fungos e bactérias do mal que a gente está alimentando na flora, eles comem nutrientes que a gente precisaria, eles comem ferro, eles comem neurotransmissores, eles comem serotonina. Então a serotonina que nosso intestino poderia produzir, né? Vem lá os fungos e bactérias e parasitas que a gente acaba também convidando a entrar nesse estado. E eles também comem nutrientes e neurotransmissores, ou seja, a gente, por mais que você talvez coma o alimento que te dê matéria-prima para a produção de serotonina, porque ela é feita de nutrientes, você também tem ali uns bichinhos comendo sua serotonina, determinando o seu mau humor, né? E a gente achando que, né? Claro que existem as questões que você vai ter que resolver na sua vida, também entender de onde vem esse mau humor, essa insatisfação, que talvez te faça comer coisas ruins e alimentar também esse ciclo, porque aí os parasitas, costumo falar que os parasitas físicos, eles vêm primeiro de outro lugar, né, da cabeça. Então, se a gente não mudar de dentro para fora, de fora para dentro, não tem como, né? Vai perpetuar aqueles hábitos. Que nem a minha mãe falava. Cara feia para mim é fome, mas fome assim no sentido de fome, de necessidade de nutrientes mesmo, né? Sim, dá mau humor, né? Fome. Principalmente se você não tá, sei lá, se é a fome de um dia, se você tá passando uma fomezinha, sei lá, né? Tá roncando a barriga hoje, mas ontem você comeu bem, talvez o mau humor não seja tanto, mas quem tá há muito tempo com fome, gente, basta a gente ver o que é a violência no mundo, né? O que está repercutindo isso. Não é... Tem muitas causas, né, para tudo isso, mas educação e tudo mais, mas com certeza, se a gente não tem nutriente para formar serotonina, dopamina, todos os neurotransmissores que a gente precisa para estar equilibrado, também não dá para culpar só, né, a educação, ou enfim... ou a pessoa tem má índole, ou sei lá, a gente precisa nutrir as pessoas, porque a violência também tem a ver com falta de nutriente. Né? Tem estudo sobre isso já. Eu já fiz palestra para vários públicos, né? Já fiz palestra para jovens que eram nutridos, né? Que tinham uma nutrição básica, pelo menos. E já fiz palestra para jovens, por exemplo, em situação como que chama? Casa, né? Em Fundação Casa. E é incrível, assim, eles não conseguem ter contato visual, eles não conseguem ter, assim, tem uns que não conseguem ficar parado ali a meia horinha de conversa, por exemplo, né? E você vê que aí eu fui perguntar como que era a nutrição. A nutrição meu Deus do céu, fruta, verdura e legumes é uma coisa que, assim, quase não existe. Porque é que nem eles falam assim, gente, o salgadinho na esquina 2 salgados por R$1 é mais barato do que comprar uma banana, por exemplo, né? E aí você vê que o resultado daquilo durante anos, durante gerações, o resultado que dá, né? Sim. É triste. É triste. Mas uma vez que as pessoas estão já intoxicadas, né, com toda essa química e com falta de nutriente, é muito difícil. Tem que ter muita insistência, tem que ter muita vontade de entrar ali, de fazer essa educação. Isso tem que partir dos pais, tem que partir da escola, tem que partir das mídias, do governo, de tudo, né? Engraçado que assim, essa questão de pais, né? As pessoas às vezes têm dó de falar assim, não, eu não vou comprar uma bolacha recheada para o meu filho e compra, e às vezes ela fala assim, não vou dar uma banana porque ele não gosta, quando deveria insistir na banana, né? Eu lembro que a pediatra dos meus filhos uma vez falou assim, olha, mesmo que não coma, mas você coloca no prato até uma hora que vai comer, né? Uhum. Sim, e às vezes não come, não tem paladar e vontade, porque também está faltando nutriente, está faltando... ou porque tem parasitas, sabe? A gente esqueceu que isso existe, mas isso existe, gente. A gente está na natureza, mesmo na cidade. Mesmo na cidade, a gente precisa lembrar disso. Principalmente na cidade, porque aqui no campo, por mais que tenha mais acesso, a gente está, talvez, né, quem mora no campo, eu estou temporariamente a princípio, mas estou pensando em mudar. Né? Mas aqui a possibilidade de você manter uma saúde intestinal que
digamos, que espante o que não é para entrar no seu sistema, é muito maior. Então, quando você está em contato com poluição, com estresse, com industrializado, com toxina e com pouco nutrição de verdade, como é que você mantém, né, esse pH, essa microbiota viva? A gente está sempre tomando remédio, né, antibiótico, tudo isso, até pílula anticoncepcional, né, isso mata a nossa flora constantemente, sem falar nos alimentos de origem animal, que já vem carregados de antibióticos, de hormônios, de tudo, por causa da produção animal. Então a gente está comendo antibiótico diariamente, né? Quem come animais e laticínios, por exemplo. Né? Uhum. Então começou por aí. A gente está comendo antibiótico e matando a nossa flora e se tornando resistente a remédios e criando vírus potentes aí pelo mundo por causa disso. Então, uma coisa importante é a gente refletir sobre isso também, sobre a redução do consumo de alimentos de origem animal ou até, né, a exclusão, quem conseguir. Uhum. E então, assim, a gente precisa manter a nossa flora intestinal equilibrada e pensar que tudo isso influencia. A nutrição além do prato. É a comida, é o estresse, são as toxinas ambientais e que a gente está, né, em contato. Comer mais orgânicos, menos agrotóxicos, trocar panela, não usem panela de alumínio, pelo amor de Deus. O alumínio está assim, todos os pacientes que eu atendo praticamente têm alumínio alto no corpo, por causa de panela, por causa de desodorante. Porque você falou que que lá no intestino que puxa os nutrientes para o sangue. Então aí quando não puxa e você pede um exame de sangue, aí você consegue ver a deficiência que aquele paciente tem, por exemplo. Muitas coisas. Que veio isso. Eu vou tentar fazer vocês entenderem assim. Até chegar no intestino, a gente ainda não absorveu nada. Então não adianta comer, encher barriga e falar, estou bem nutrido. Não tá. Isso depende de outras coisas que a gente, se der tempo, a gente pode falar, de mastigação, né, de digestão ótima e tal. Mas a questão é que o intestino é a porta para o sangue, né? É ele que faz essa barragem, essa absorção para o sangue. Então, se chegou ali e foi detectado que não é nutriente, se você tem um intestino saudável, você não vai absorver aquilo. Se aquilo foi detectado como, né, um nutriente, você tem receptores, né, em toda a mucosa intestinal, em todo esse trato intestinal, na parte onde ocorre a absorção, a gente tem receptores para cada nutriente. Então, o que foi bem digerido, se era nutriente, né, se era comida e nutriente de verdade, ele vai ser encaixado ali no receptor e vai ser absorvido pelo intestino para o sangue. O que não é nutriente ou o que não foi bem digerido, por exemplo, um alimento de uma proteína de grande porte, um laticínio, o glúten, a soja, enfim, tem muitos alimentos que têm o colar de pérolas enorme, por exemplo, né? São proteínas que são enormes e difíceis de quebrar porque a gente não tem enzima. Então isso acaba não sendo reconhecido, né? O que a gente precisa no sangue é aminoácido, né? É micronutriente, não macronutriente. Então a gente cria alergias e cria inflamações por causa de alimentos mal digeridos ou que são difíceis de digerir. Isso, quando a gente tem um intestino saudável, quando a gente tem um intestino que reconhece o que é bom, o que é ruim, que a mucosa está bonitinha, que a microbiota está equilibrada, produzindo lá as substâncias boas através da fermentação das fibras, dos alimentos de verdade, tá tudo bem, né? A gente consegue fazer essa seleção e barrar o que não deve entrar no sangue. O que aconteceu nos últimos anos, 30 anos da industrialização, é que a gente não tem mais essa seletividade. Então a maioria das pessoas, não posso dizer todas, mas grande parte das pessoas, perdeu essa seletividade por causa do estresse, das toxinas, dos hábitos alimentares, dos medicamentos, né, de tudo que a gente está em contato, que muda esse pH, mata a nossa flora boa, né? A gente significa, isso a gente chama de disbiose, que é uma alteração da biose intestinal, e aí abre as portas do intestino. Então a realidade da maior parte das pessoas hoje é essa, é um intestino permeável, mais permeável, perfuradinho, digamos, tem fendas no intestino, onde passa para o sangue algumas coisas que não deveria, né? O alumínio, as toxinas todas aí de cosmético, do ar, da água, os medicamentos, enfim, muita coisa.
E essas proteínas que não foram digeridas aí também, como eu citei, podem passar para o sangue e criar anticorpos, por isso que surgem as alergias alimentares, que estão tão frequentes agora. Por que que antes não tinha? Agora é moda, todo mundo fala, né? Ai, tirar glúten agora é moda, eu nunca tive nada, agora eu vou ter que tirar o glúten, eu sempre comi pão francês. Porque a gente saturou o organismo. Não só com o pão francês, mas com a macarrão, com açúcar, com as toxinas, com o estresse, estourou já, não tem mais como. Então a gente precisa dar uma trégua para o corpo, né? Precisa esvaziar o copo. E muitas vezes não é tão fácil, porque as toxinas, por exemplo, os metais pesados, né, alumínio e outros metais pesados, requerem substâncias, requerem nutrientes, selênio, manganês, enfim, o detox, né, que a gente chama, a desintoxicação hepática, que a gente consegue fazer uma eliminação de toxinas, ela também precisa de nutrientes. Não é que a gente tem um fígado lá e ele faz o trabalho. A gente precisa dar nutrientes para ele desintoxicar, fazer essa solubilização e transformar as substâncias que são lipossolúveis, que são as toxinas, em hidrossolúveis, para elas serem eliminadas na urina, no suor, enfim. Então a gente precisa de nutriente de qualquer forma, e agora mais do que nunca, porque a gente tem mais toxina, mais inflamação, mais estresse do que tinha antigamente. Então por isso que aumentou todas as doenças, por isso que a gente está mais inflamado. Então o intestino é realmente a chave, né, da saúde, é por ali que vai entrar de fato no sistema todas as nutrientes ou todas as toxinas. E é ali que a gente produz a maior parte da serotonina, dos hormônios neurotransmissores que promovem, né, um equilíbrio mental e emocional, que determina o nosso comportamento, nossas emoções, nossas atitudes. Então, também não dá para mudar de atitude sem mudar o intestino. Então, por isso que a gente até perdoa, né? Eu falo. Os pacientes falam, ai, que bom, você entende a compulsão e tal, porque não tem como eu passar uma dieta simplesmente linda e maravilhosa para o paciente se eu não intervir e reequilibrar o intestino dele, né? Porque ele não vai conseguir, a compulsão vai continuar, a vontade tão forte de umas coisas vai continuar, porque tem bichinhos, tem fungos, tem parasitas, e porque tem toxina interferindo, tem a toxina acidificando. Então a gente pode fazer uma reeducação alimentar em todos os níveis e intervir também com suplementos, com elementos específicos, com ervas, com chás, com fitoterápicos, com coisas que recuperem essa mucosa intestinal, que tapem esses buraquinhos, que recuperem a microbiota, que matem os bichinhos, então vermífugos sim, né, todo mundo esqueceu disso, mas a gente não pode esquecer que a gente ainda tem que lidar com esses parasitas, ao mesmo tempo que a gente vai lidando com os parasitas mentais, a gente tem que matar os físicos que já estão aqui, para a gente dar esse respiro e falar assim, nossa, é possível mudar de hábito, nossa, não tenho mais vontade de comer tanto açúcar e carboidrato. Aí a gente começa a querer comer o que é bom pra gente, porque como é que você vai querer ter um comportamento saudável em relação a si, se você está intoxicado, né? A toxina, ela embota a mente, né? Muda a percepção, muda o paladar. Então, alumínio, metal pesado, muda completamente o paladar. Você vai querer o quê? Coisas super apimentadas, salgadas e adocicadas, por conta de um paladar que não tem mais essa sensibilidade. Enfim, são infinitas. Nossa, é minha mãe as alterações. A minha mãe. Alterações Nossa, pra ela infinitas. sempre as coisas têm que estar muito salgado ou muito doce, tem que estar tudo muito puxado, assim, né? E embora ela tenha uma alimentação, ela morou em sítio a vida toda, né? Mas ela tinha isso, e aí agora chegou-se a uma pré-diabetes e ela ficou louca da vida, porque ela nunca foi assim de comer besteira, né? Mas você vê como que é a questão de anos ali, né? Realmente, agora ela tá mais consciente, assim, né? E procura melhorar algumas coisas, trocar algumas coisas. E o café, era todo dia aquele café super doce, nossa. Sim. E assim vai. Então, aí que tá, né? Não adianta ficar insistindo pra pessoa, para de comer isso, para de comer aquilo, não sei o que. Tem que ir fazendo, de repente, estratégias para ela ir mudando esse paladar. Vai espremendo um limãozinho ali na comida dela, vai ralando uma casca de limão ali em algum lugar que tem bastante ácido fólico, ferro, vitamina C.
vai, sei lá, põe mais coentro na comida, que o coentro também ajuda a eliminar o alumínio, os metais pesados, então tem gente que não suporta coentro, né? Eu falo que a- o, o desgosto por coentro é proporcional ao nível de intoxicação, porque ele é tão bom Olha para só! ele é tão bom para desintoxicar que parece que as nossas células, ou esses bichos todos aí que a gente carrega, eles não querem que a gente se desintoxique, sabe? Uhum. Mas depois muda, geralmente. Eu já fiz, né, eu faço processo de desintoxicação nos Uhum. pacientes de 21 dias, onde a gente limpa rim, intestino, fígado, e ao longo do processo acontecem revoluções, assim. Que A legal! maioria E das como que faz, pessoas. assim, se as pessoas quiserem saber mais e participar desse. Aproveitar que tá de quarentena, né? E já desintoxica também. Como funciona, Vanessa? Pois é. Então, nesse momento, assim, eu não sei se eu recomendo, eu não estou recomendando fazer esse processo de 21 dias, porque é um momento mais de nutrir do que de desintoxicar. Certo, Porque eu falo certo. assim, quando a gente resolve desintoxicar, a gente vai ter que também aturar algumas coisas, porque antes da luz vem as Vem as trevas, eu falo. Então, a hora que você começa a piora limpar para todas. melhorar. Exatamente, antes de melhorar, piora. Essas toxinas, esses metais, esses bichos, tudo vai começar a se rebelar, né? E vir para o sangue e Entendi. tal. Então pode ser que tem muitas pessoas sentem, depende do nível de intoxicação, sente dor de cabeça, sente dores no corpo, sente às vezes coisas de pele, né? Brotam furúnculos, brotam coisas que estavam lá dentro. Já Isso é pensou? passageiro, mas são coisas, são sinais de que realmente a pessoa estava bem intoxicada. Mas é um processo que vai, né, tem o final ali, geralmente melhora bem para o final. Então, nesse momento, assim, isso altera um pouco a tua resposta imunológica também, né? Então, nesse Entendi. momento, não é legal você tirar o que, deixa aí o que está na toca até agora, não vai mexer Senão tem que ir pro profundamente. hospital, né? Já pensou É, precisar ir pro hospital e nem pode. não vamos mexer com o que está tão profundo nesse momento, vamos mexer com o que a gente, vamos nutrir, né? O que Certo. dá para fazer? Dá para tirar os industrializados da vida, fazer o detox da despensa, que eu falo, tirar tudo que puder do que não é comida de verdade, que não está na árvore, na terra, beber mais água, cuidar, né? Comer bastante fibra, enfim, eliminar o que puder eliminar aí desses resíduos todos que a gente tem em contato, né? E nutrir. Então a gente precisa de nutrientes, comer bastante castanhas, aveia, cereais integrais, como eu falei, a biomassa, né? O óleo de Uhum. coco é muito legal, tanto para a imunidade como para essa questão, porque está tudo ligado, né? Então, o que é uma imunidade baixa? É quando a gente não consegue intervir numa invasão que acontece no corpo, né? Só que a Uhum. gente já está infestado, como eu falei. Uhum. Então, na verdade, começou muito antes, né, essa coisa, né, do baixa imunidade. A gente já tem geralmente uma infestação de fungos ou de bactérias do mal ou de algum parasita, então praticamente se conformem, vocês que estão aqui assistindo, que todo mundo tem algum parasita. É E, raríssimo e é não mundial, ter. né? Tanto é mundial que essa pandemia virou uma pandemia e é mundial porque é o mundo inteiro, não é só a gente, né? Exato. E às vezes a gente já estava ali debilitado, já tinha um parasita comendo seus nutrientes, já tinha lá um fungo aumentado, já tinha a mucosa intestinal aberta, né, mais aberta, mais permeável do que outros. Então, por que uma pessoa fica doente, a outra não? Por que uma pessoa morre com 28 anos e a outra não? Né, não pega o vírus? Não... Porque cada um tem seu estoque e o seu exército de defesa mais forte do que outros. Uhum. Né? Não tem como. Então, por isso que não precisa ter medo. Porque o medo não vai mudar, só vai piorar. Uhum. Então, o que a gente tem que fazer é a ação. A ação é essa, mudar hábitos, começar a se alimentar, começar a corrigir a mucosa intestinal e a microbiota comendo comida de verdade. Estava falando do óleo de coco, né? O coco Uhum. é super antiviral, ele Uhum. também é antifúngico, também é antiparasitário, então vai regulando aos poucos esses bichanos intrusos aí da nossa flora e do nosso sistema, porque às vezes eles já estão em nossos órgãos ou no sangue. Outros alimentos vermífagos e que a gente pode incluir, né, o óleo de coco, o coco em todas as formas, água de coco, polpa de coco, dá para fazer iogurte de coco, dá para fazer muita coisa, coco ralado.
As ervas e temperos, então quase todas as ervas, condimentos são antifúngicos, antivirais, antiparasitários. Então, assim, voltar para esse tempo da vovó, onde a gente não usava temperos de cubinho, Pelo pacotinho, que não amor servem para de nada. Deus, pelo amor de Deus, né? Então, aliás, o glutamato monossódico é um desses que altera totalmente nosso paladar e faz a gente querer só porcaria. E ele diminui muito a nossa resistência, ele intoxica o nosso fígado, ele muda o pH do nosso intestino, do nosso organismo. Então, por favor, Ajinomoto e Não, né? companhia. Gente, o Instagram vai derrubar a gente, tá uma delícia isso daqui. Ivan, muito obrigada. Vou subir lá.